A pessoa disse assim, mas você sabe, você nunca vai ser pai, né? E é alguém que eu gostava, mas eu sabia que era o inimigo pra ferir. E eu recebi aquela seta ali e saí desnorteado. Eu saí caminhando e eu fui passando pelaquela mesma rua que eu sempre passava. Só que eu passei de cabeça baixa, chorando, só eu e Deus. Eu fui entregar um presente, era Dia dos Pais, o inimigo sempre pra ferir. Quando pensei que não, aquela moça que eu evangelizava, que eu nem vi ela ali, ela disse, irmão... Quando ele promete, ele cumpre. O milagre que todos os médicos duvidavam aconteceu através da fé. Assista comigo esse testemunho do começo até o fim. Um dia a gente tava no monte, e aí quando a gente tava lá, fizemos o propósito direitinho, e quando foi um dia, uma irmã tava lá, uma irmã de oração, e ela disse assim, eu tenho percebido vocês virem pra cá, era um grupo de jovens, enquanto vocês vinham pra cá, Deus me deu uma direção. Aquela irmã não sabia do nosso propósito, né? Deus me deu uma direção, e é pra essa moça aqui, era amiga nossa, e disse assim, olha, eu sei que você quer gerar. Enquanto eu estava aqui, Deus mandou eu consagrar um azeite, não tem azeite de comida? Sim. Aqueles azeite, né, de comida. Deus mandou eu consagrar e dar de presente para você. Isso é um ato profético. Azeite, do galo. Isso, esse mesmo. É um ato de fé. Sim. Quantas colheres você tomar vai ser a quantidade de filho que você vai ter. Eu falei para essa amiga. Quantas colheres ela tomasse? Eu falei para essa amiga, ela vai me assistir aqui. Eu disse, olha, toma 10. Tu não quer menino? Toma 10. A gente já orou tanto, mulher. Ela disse, não, meu esposo está desempregado. Não, e ela ficou com medo. Minha ela filha... tomou quantas colheres? Ela só tomou uma. E quantos filhos vieram? Só veio um. O nome dele é Gabriel. Meu Acho que tem 10 anos hoje, faz tempo isso, 10 anos. Glória isso. a Deus. E aí Deus fez um milagre, ela me ligou pra mim, eu já esperava, já queria um milagre. E ela ligou pra mim um dia à tarde. Junto, tu não sabe o que aconteceu. O milagre aconteceu e a gente foi celebrar, sorriu junto. E eu vi Deus movendo o milagre. Eu tava na fila de espera, fazendo meus exames, no meu secreto, eu e minha esposa, mas sendo desenganado pela medicina, mas guardando aquilo no coração, acreditando naquela oração que Zacarias fez. Deus sempre ouviu a sua oração. O anjo não chegou pra ele? De repente ele oferecendo sacrifício. Então eu aprendi o quê? Vou seguir orando, fazendo o que sempre fiz. Daqui a pouco Deus chega. Só que em uma dessas consultas, a médica chegou e me falaram de uma médica boa. E eu chegava com a minha pastinha, e quando eu chegava, que eu mostrava tudo, ela, vou passar um exame pra você. Eu abri a pastinha. Tava lá o exame. E ela disse, esse exame você já passou. Então não tem exame pra passar. Então os médicos já não sabiam. E me falaram de uma médica boa. Olha, tem uma médica que tratou uma moça, e ela tem um caso parecido com a sua esposa. Porque essas conversas rolam em consultório, e a gente vai ouvindo tudo é esperança. E alguém disse, olha, tem uma moça que ela é parecida, só que ela tem a regra um mês sim, outro mês não. A sua esposa não tem não vem de jeito nenhum. Eu digo, não. Ela disse, olha, eu passei um remédio aqui pra moça, não sei se vai funcionar. Eu digo, mas já é uma esperança, doutora. Ela passou um medicamento, até trouxe pra você um adesivo, na época, chamado Erva. Quem fez esse tratamento sabe, é um tratamento avançado pra época, que você coloca e força os hormônios. Pra minha esposa precisava forçar os hormônios pra regra dela poder vir. E um dos tratamentos era esse. Então eu disse, doutora, passe o que tiver de adesivo que eu vou colar nela. O que tiver, pode dar a cartela toda. Eu falei pra ela, eu vou colar. E eu saí animado, feliz com o coração. A médica disse, olha, eu não vou garantir nada. Eu digo, não, mas eu quero ver uma esperança. Já tinha feito tanto exame, nada, ninguém me garantia. E aí quando eu cheguei, colei com fé. 1 mês, 2 meses, 6 meses. Gastei os adesivos todinho. Quantos meses vocês passaram colando os adesivos? 6 meses. Nesse meio tempo, eu lembro que o senhor falou lá no monte a história de que vocês foram pra uma igreja, um ciclo de oração, e vocês foram desenganados lá também. Isso também. Porque o nosso ambiente é a igreja. Então foi lá que a gente foi ferido. Então vocês foram até esse ciclo de oração? Sim. E ali vocês foram em busca de uma resposta também. Em busca da resposta. Só que quando chegou lá, foi como a Ana como foi buscar e o profeta estava sem visão. E hoje em dia a gente vive assim, com o profeta sem visões, entregando o que Deus me mandou, e tá perigoso isso. Mas naquele dia, dirigente, a gente foi feliz, alegre, minha esposa foi louvar, eu fui pregar. E quem nos conhece de perto sabe que eu sempre fui assim, acelerado, exagerado, e gosto de sorrir. Você nunca vai me ver chorando. E é o meu jeito, porque eu aprendi a colocar no altar o meu sofrimento. Eu não chego chorando, altar não é lugar de chorar. Eu chego pra adorar. E sempre cheguei feliz e alegre. E aquela dirigente naquele dia falou assim, chegou o irmão Júnior, irmão Lohane, e ela falou, e ela disse assim, Deus manda dizer pra vocês, isso diante da congregação. Deus manda dizer pra vocês, faz muito tempo. Deus manda dizer pra vocês que vocês são da obra. Deus quer vocês sem filhos. Só que isso é contrário à nossa fé, o que Deus tinha falado. Porque no meio dessa trajetória de procurar exame, fazer, eu perguntava para Deus se ele me desse um sim ou não. Eu tinha essa preocupação. Ele me dizia um sim ou não. E ele só tinha usado uma irmã nesse tempo todo de espera. Só uma irmã. Justamente no dia que eu fiz esse exame desse adesivo. Eu fiz o exame do adesivo, colei, quer dizer, né? Exame é um tratamento. E quando eu voltei com a cartela, eu saí triste, eu fui para um ciclo de oração lá por trás do shopping, na igreja de um amigo. Era um sábado, quem estava pregando era Manuel. E Deus usava ele e dizia assim, vocês gastaram muito. E Deus começava a desenrolar o rolo. Mas vai vir o fruto. E isso nos alimentou por muito tempo. E ela é uma profeta de Deus, só que foi passando muito tempo. E eu percebia quando chegava nos cultos, que ela vinha, nos abraçava, e eu dizia, fique em paz. Ela disse, não sei porque está demorando, depois Deus tinha um propósito. Até ela ficou assim, né? Ela vai nos vai lembrar. Então, a gente quando se encontrava, dizia, fique em paz, você foi instrumento de Deus. Porque só estava querendo um sim ou não. Quem está na fila da espera, a gente só quer saber. Se Deus disser não, vai ser difícil, mas a gente vai ter que aceitar. Era isso, eu digo, o que Deus disser, a gente faz. Mesmo a gente querendo, porque Deus sabe de tudo. Só que nesse período, fiz esse tratamento com ela, não funcionou, eu voltei para a médica. E a médica disse, olha, eu não sei mais o que passar para sua esposa, porque esse tratamento funciona. E por conta de estar forçando os hormônios, vai dar outros problemas. E ela teve outros problemas porque ela forçou o corpo dela com hormônios. Aí não pode receber muito hormônio. A mulher não. Mas ela estava forçando, e aí deu problema na visão, deu muito problema. Mas ela tinha convicção e ela queria.
Deu problema no estômago. A gente sofreu muito, a história é longa. Quer dizer que esses adesivos têm as contraindicações. Isso. Porque não era só adesivo. Ele tinha que tomar um coquetel de remédio. Por conta para poder tentar regularizar isso que não vinha, que era a regra. Vocês estão comigo entendendo? Então o que acontece? Eu tomava muito remédio ao mesmo tempo. E ela disse assim, ou você usa um ou você usa outro. Se você estudar tudo, você não vai aguentar. Moça. Mas a minha esposa queria. Até que chegou um ponto que chocou. Aí entrou a nossa fé para ela fazer propósito de oração, fazer os votos dela com Deus. E Deus fez um milagre. Ela conseguiu fazer um exame com metoprazol. Esse negócio de prazol, tem muito prazol, a gente sabe até de qual. E ela fez esse coquetel, tomou todinho nesses meses para tentar segurar aquele. Porque se ela cancelasse na metade, não surtiria o efeito. Tinha que ser os 6 meses. Até o fim. Para poder dizer, não, eu tentei. E ela tinha isso, eu quero tentar. Então ela tentou, fez os exames, o tratamento todo com esse remédio. E aí quando eu cheguei para a médica deu um decreto para nós. Ela foi sincera comigo. É só, meu filho, não adianta forçar para sua esposa ter regra, porque ela não consegue. E a única maneira de uma criança vir é se tiver regra, como todo ciclo normal, é vida a mulher ter a regra. E ela falou bem sincera, ela disse, olha, se a sua esposa forçar, ou se ela sentir alguma dor, já fique atento. Porque ela vai ter um câncer, um CA. Ela falou assim pra ela. E eu tô te falando porque você tem muito exame. Você é muito ligeiro, aperreado. E eu parei, olhei pra minha esposa e eu vi que o negócio era fé. Não dava mais pra insistir. E a gente ficou triste, voltou pra casa. Nem com FIV, vocês pensaram na possibilidade de uma Chegou a tentar. Vou te contar daqui a pouco, a história é longa. Tô tentando, não vou nem olhar pro relógio. Não, mas tá em tempo. Então bora lá. Tentou, chegou nessa parte aí. A caminhada, a gente vai caminhando, quem espera, a gente tenta. Aí pra se preservar, a gente para. Quem é tentante vai entender isso. É que nem a gente tivesse parar pra não se machucar. Isso. Então a gente tenta, mas crê lá no fundo, mas não vou me machucar não, aí para um tempo, depois volta, retomada, porque a cobrança, né, que vem no nosso coração para querer, e o desejo também. Então a gente fez esse tratamento, parou e continuou fazendo a obra, buscando a Deus, indo para a igreja. Só que nesse período dessa caminhada, vem muita gente para desanimar. Então veio essa irmã no seu oração e ela falou isso. Mas aí é contraditório aquilo que Deus tinha falado lá atrás, há muitos anos. E a irmã disse, Deus quer você para a obra, Deus não quer você. Tá vendo, Júnior? Isso foi exposto dentro de uma congregação que conhecia a gente sempre estava lá, ajudando, cooperando. Então a minha esposa é mais Pedro, vou dizer assim. Eu sou mais calmo, digo, fica calma. Mas aquele negócio mexeu tanto com a gente, e eu me lembro que ela saiu na porta da igreja e já vamos embora, Júnior. Acabou o culto pra gente, que depois de uma dessa não tem como. O inimigo sempre tenta nos ferir, sabe? A igreja é um ambiente de cura. Como também é um ambiente que não faz parte do projeto de Deus, né? Mas a gente é machucado, Deus usa. Quem tá lá dentro justamente para nos tratar. E são pessoas para nos tratar. E a gente tem que aprender a ser tratado. O salmista disse, foi-me bom ser afligido. A aflição nos melhora. Por mais difícil que seja entender isso, porque ele disse, depois que eu fui afligido, eu pude conhecer o teu decreto de perto, Senhor. A aflição nos melhora. Por mais difícil. Eu tenho uma frase que eu tenho comigo, que tudo que é ruim de passar é bom de contar. Mas tem que passar. Tudo que é ruim de passar é bom de contar. Depois que passa, você vai contar, você vai agradecer. E eu me lembro que quando aquela irmã falou isso, a minha esposa foi pra fora, ela foi pra porta da igreja, tava o obreiro que conhecia a gente, todo mundo conhecia a gente. A minha esposa tirou o sapato do pé, e ela disse assim, bateu a sandália, e ela disse assim, olha, Júnior, me lembra de só vir aqui quando Deus cumprir? Que eu não vou pisar mais aqui quando Deus cumprir, porque essa irmã aí, ela falou que Deus não tinha. A gente tava com o coração sangrando, voltou pra casa. Eu disse, ô, irmão, tá tudo bem? Eu disse, tá, irmão, é coisa. Mas a gente saiu dali muito triste, voltou. Só que a gente sempre se envolveu, a nossa vida foi na igreja, a gente sempre envolveu. E a gente foi congregar em outro lugar, e quando foi congregar em outro lugar, a minha esposa tinha um negócio de não querer, ela sempre amou, ela ajudava as irmãs, participou de todo o departamento, jovem, a mocidade, as irmãs, elas envolviam, a minha mãe é dirigente de senhoras, e a minha esposa ajudava, junto com a minha irmã, todo mundo, naquele departamento. Ela sempre foi das senhoras, a minha esposa, mesmo nova, foi das senhoras. E aí tinha sempre festa na igreja, a minha esposa gosta de ornamentar, arrumar, e eu me lembro de um dia das mães, em que a pastora chegou, a esposa do pastor falou, disse assim, olha, a gente queria fazer o dia das mães, mas a igreja é tão simples, a gente não consegue. E ela disse, não, bora, porque ela tem esse jeito festeiro. Não, vamos fazer sim. E naquele dia ela disse, Júnior, vamos preparar uma coisa simples. Eu tinha uma irmã que vendia no sinal uns panos de prato. Ela disse, irmã, vou comprar os seus panos de prato. Você embrulha bonitinho que eu vou dar de presente para as irmãs da igreja. Vai ser um culto da dia das mães maravilhoso. E a minha esposa preparou, arrumou tudo. E só ela e a pastora sabiam, as irmãs não sabiam. Naquele culto foi lindo. Quando foi no final, tem um sorteio para entregar os panos de prato que ela tinha comprado. E na hora, uma dirigente chegou e falou no frente das irmãs. E disse assim, não, a Lohane não pode participar do sorteio, porque ela não é mãe. Um pano de prato que ela tinha comprado, ela que tinha ornamentado. Naquele momento foi um baque ali, foi um bloqueio para aquele sofrimento que a gente já carregava no secreto. Mas o inimigo sabe onde ferir, né? Onde o inimigo vem ferido, ele chega com a cura, com bálsamo. Né? Ele é fiel. Então naquele momento, a minha esposa sentiu aquele impacto. A esposa do pastor disse assim, não, irmã, muito educada, disse para ela assim, não, você não sabe se ela tá grávida, ela pode estar grávida agora. Não tira o nome dela do sorteio, não. Mas ali já foi um impacto, uma lança no coração da minha esposa. E ela disse, Júnior, nunca mais eu vou para o Dia das Mães. Então passamos muitos anos sempre o Dia das Mães, para o culto do Dia das Mães. Meu Deus, pastor, e adoção? Sim, a adoção é nesse período aí, nesse período de tentar fazer exame, não dá certo, tentar fazer esse procedimento. A gente foi para a fila de adoção, eu e ela, depois de muito conversar, porque eu sempre quis, tinha uma esperança, mas a gente chegou nesse consenso para ser feliz e abraçar. Eu digo, bora conversar. E aí ela conversou e disse, bora. E a gente foi para a fila de adoção, só que é um procedimento muito difícil.
que eles vão visitar, chegaram a visitar a nossa casa, perguntam o que você trabalha, a gente fez o protocolo todo. Então a gente ficava mais doente. Porque passava, ia, conhecia as crianças, minha esposa se apegava demais. Então foi um processo que, no lugar de melhorar, complicou mais. Foi mesmo. Doeu mais. Doeu mais a ponto da minha esposa. Só eu e ela passava no secreto. Em casa eu digo, Lô, tem que ser benção pra gente. Ela ficava tão apegada porque ela acreditava que ia tomar posse de uma criança e tudo, e no final recebia um negativo. Não dava. O requerimento é muito protocolo. Infelizmente mesmo. é É isso. difícil adotar. É muito difícil, muito difícil. Não é tão fácil como parece. Então vocês viam uma criança, gostava dela, mas aí acontecia alguma coisa, vocês não conseguiam. Não conseguia. E aí eu fui e disse, não, Lô, é aí que nasceu um projeto social que a gente tem. Na dor, Deus entrega projetos gloriosos. Nasceu o nosso projeto social com crianças justamente aí. Vocês têm um projeto? Tem um projeto Maná Amigo, onde a gente vai pra comunidade, abraça as crianças com presente, leva lanche, faz isso sempre. Nasceu justamente da dor. E eu disse, Lô, pega essa energia e faz, porque você quer levar todas as crianças que vêm pra casa, então vamos abraçar as crianças assim, né? Então a gente começou a nascer esse projeto aí, nessa caminhada, esperando, Deus foi colocando coisas no meio do caminho pra nós, eu vou dizer assim, pra gente esquecer um pouco da dor, mas é Sim. difícil. Aí focou no projeto, passaram-se o tempo, e eu sempre buscando Deus uma resposta. E Deus usava muitos profetas. Aonde eu ia pregar, os profetas diziam, eu vejo uma criança nos teus braços. E eu vinha pra casa crendo, confiando, só que passava o tempo e nada. E sonhos? E sonhos, a gente vai crendo, passa um ano, passa dois e nada. E eu chegava feliz em casa, Deus falou, vai cumprir. E não acontecia nada. Até que as pessoas de perto diziam assim, Júnior, não bota muito na cabeça não. Não. Porque se não acontecer, tu não fica tão frustrado. Meu Isso Deus. eu tive que guardar. Ai, Crer sozinho. Jesus. Crer sozinho é difícil. A Bíblia diz que Abraão creu contra as esperanças, né? É difícil você crer sozinho. Porque você quer pessoas que lhe apoiem a crer nesse momento, mas não aparecia. Contra toda a esperança, em e eu esperança cheguei ele creu. naquele processo todo. E fui guardando no meu coração até que um dia, nessa caminhada, Deus falando, eu falava em casa, eu digo, alô, vou pro culto, vamos fazer uma oração, vamos pedir para Deus não falar com a gente mais. Pedir para Deus não falar com a gente mais. Já cheguei a fazer essa oração. Que sempre eu ficava sem graça, Deus usava e não acontecia, porque Deus vai falando para a nossa fé ser animada, mas eu ficava sem graça, porque as pessoas, eita, ouvi o culto, e é uma cobrança maior, eu orava, mas era impossível. Por mais que eu orasse, Deus falava. Eu vejo uma criança nos teus braços. Deus sempre falava. Porque quando tá perto de acontecer, Deus faz questão de lembrar. Quando tá perto de acontecer, se prepare, porque todo mundo, até você passando na rua, alguém vai dizer. Eu me lembro que uma vez eu fui visitar meu pai, nesse processo de dor, e eu te falo isso porque esse podcast aqui vai ser cura pro coração de muita gente. Eu me lembro que eu fui visitar meu pai no Dia dos Pais, olha como a gente vai sendo ferido no meio do caminho para entender a dor. E eu fui visitar meu pai no Dia dos Pais, e tinha uma moça na rua, que eu evangelizava para ela. Falava de Jesus, ela vendia drogas assim, na esquina. Eu falava de Jesus sempre. Sempre que eu passava por aquela rua que meu pai morava. Naquele dia foi Dia dos Pais, eu fui visitar, levar um presente para ele. E quando eu cheguei lá, alguém ligou para o meu pai, para minha mãe, disse, o Júnior tá aí? Eu disse, tô. E eu feliz, alegre. E a pessoa disse, você tá fazendo o que aí? Eu digo, é Dia dos Pais, visitar ele. A pessoa disse assim, mas você sabe, você nunca vai ser pai, né? E é alguém que eu gostava, mas eu sabia que era um inimigo para ferir. E eu recebi aquela seta ali e saí desnorteado. Eu saí caminhando e eu fui passando pelaquela mesma rua que eu sempre passava. Só que eu passei de cabeça baixa, chorando, só eu e Deus. Eu fui entregar um presente no Dia dos Pais, o inimigo sempre para ferir. Quando pensei que não, aquela moça que eu evangelizava, que eu nem vi ela ali, ela disse, irmão, e gritou, irmão. E eu olhei para trás e ela disse assim, parabéns. E eu disse, parabéns. Não é meu aniversário não, ela disse, eu sei. É Dia dos Pais, parabéns. Mesmo dia. Eu disse, não, mas eu não sou pai não. Ela disse, não, você não é, você vai ser. Então, quando o inimigo vem ferir, Deus usa que não tem nada a ver para nos lembrar. Deus usou aquela moça, né? Ela foi das primeiras, depois quando Deus cumpriu, eu corri para contar para ela. Foi. E aí nesse processo todo, que eu tô resumindo que a história é longa, nesse processo todo de dores, de ser afrontado para nos melhorar, que faz parte, você tem que guardar a essência do seu coração. E aí que está o segredo. Não amargar no processo, porque a gente tem que ser um vinho bom, né? Não pode amargar no processo. E o vinho é pisado. Né? A Bíblia nos compara também, o salmista diz, eu quero ser como oliveira verde plantada na casa do Pai. A oliveira, ela é o único fruto que dá o ano todo, mas passa pelo o esmagar, para ter o azeite, tem que esmagar. Então mais azeite, mais esmagado você for. Então, quanto melhor for o azeite, mais esmagado você for. E você vê que não dá para ter essa produção, ela não é tão rápida como parece. A produção do azeite, ela é lenta, dolorosa e dá pouco azeite. Não dá pouco azeite, então quando alguém vê muito azeite... Por isso que é caro. É por isso que é caro. Quando alguém tem muito azeite, foi muito esmagada. Simples assim. Então a gente foi muito esmagado nisso aí. E a nossa fé guardada ali. Eu cheguei ao ponto de guardar minha fé, só não contar pra ninguém. As pessoas perguntavam, eu digo, não, mas tá esperando o tempo do Senhor. Ia levando. Nessa caminhada, a gente foi crendo. E a médica tinha falado assim, se ela sentir uma dor, você já sabe que é um câncer. E aí o técnico no meu coração, eu tenho o maior cuidado. Qualquer dor de cabeça, eu digo, e aí minha filha, tá tudo bem? Já andava com remédio no bolso, eu tenho o maior cuidado dela não sentir a dor, porque o meu medo era isso, né? Sim. E a gente foi caminhando, que foi a médica crendo. saiu, se sentir alguma dor, pode ser câncer. Isso. Eu me lembro uma vez, já me deu esse decreto assim, a médica foi sincera. Nesse processo, depois que eu fui atendido por essa médica, eu cheguei e me acendeu uma esperança. Deus me prometia, mas eu fui pesquisar sobre a reprodução humana, né? Fertilização, como a gente fala. Reprodução humana. E eu juntei um dinheiro, trabalhei, me esforcei muito, juntei um dinheiro. Eu tinha um carro para vender, eu tinha uma casa. É muito caro. Eu tinha uma casa e um carro para vender. Eu disse, Lô, eu vendo tudo, o nosso sonho vai ser realizado. Meu Deus.
Não, eu tava crendo topado. E eu disse, vendo, Deus eu ia vender. disposto a fazer tudo. É um sonho, eu sempre tive esse sonho. Desde pequeno, eu sempre quis ser pai. Céu. Aí eu só tinha uma casa e um carro. Isso. Falei, vamos vender. Eu vou vender. E aí eu preparei tudo, já tinha arrumado o comprador, tudo, já tava certo. Eu digo, procure saber. Naquela época, não é como, não sei hoje, mas na época era difícil. Só uma pessoa que atendia. Eu fui ali na Harmony, né, Dr. Marcos, e eu fui lá perguntar, saber o procedimento, e eu cheguei assim ligeiro. Eu conheço. Eu disse, eu quero ser Marcos. pai. Ele disse, calma, rapaz, você é muito nervoso. Você é cristão? Eu digo, sou. Não, porque você tá muito ligeiro, vai com calma. Não chega muito pais aqui querendo ser, mas você é muito ligeiro. Ele foi muito educado comigo, explicou o procedimento. E eu disse, pode ser o preço que for. O preço que for, eu pago. Ele disse, não é questão de preço. É questão de eu lhe explicar como é que faz. Ele explicou o procedimento. São 3 sessões, ele explicou como era. E ele disse assim, você sabe, depois que você fizer, pode acontecer que não. E ele me explicou tudo isso, eu quero ser pai, doutor. Se eu fazer, aí a gente faz. Porque eu já fiz muito exame, contei pra ele a história. E ele olhou na bola do meu olho e disse assim, meu filho, você sabe que você pode gastar tudo que você tá falando aí, mas o dono da vida ainda é Deus. Na hora eu parei. E eu sabia que era Deus usando ele. E eu fui naquele dia, saí dali daquele consultório e fui pra igreja. Cheguei na última banca, tava chorando, conversando com Deus. Quando Deus usa uma irmã e disse assim, homem, na tua vida eu vou trabalhar com mistério. Não adianta procurar medicina, porque eu decidi fazer um milagre que eu não fiz na vida de ninguém. Então eu entendi que tinha um negócio de Deus ali, hein? E era necessário eu passar, mas é difícil. E eu guardei aquela palavra. Mas sempre procurando um médico. E ali eu deixei quieto esse negócio. Já estava tão decidido a ter desse jeito, mas eu deixei quieto, porque Deus tinha falado. Continuei caminhando, pregando, louvando. Não voltou mais. Não voltei mais. Depois dessa palavra, não. Porque ali Deus estava explicando para mim que eu podia gastar e ia gastar em vão. Ia gastar em vão. Tá? Porque tinha que ter uma intervenção divina de Deus. Vai haver uma intervenção divina para confundir os exames, para confundir o médico. Você vai ser visitado por Deus onde você está. Eu não sei qual o milagre que você espera, eu não sei se você foi desenganado, mas eu já vi Jesus curar, ressuscitar. Eu posso te falar a convicção que Deus muda o tempo e as horas e Ele muda qualquer sentença que os homens lançou sobre a sua vida. Ele é médico por excelência. Receba o abraço de Deus na sua alma. Receba a cura onde você está me assistindo agora. Eu não sei qual foi o lado que você recebeu, mas eu vim profetizar milagre. Um tempo de cura. Seja visitado pelo Senhor no útero, reprovia, supre, nos ovários, edere astronavassia. Eu quero profetizar a mão de Deus agindo aí onde o homem desenganou. Ele é poderoso para visitar, arrancar o mal pela raiz. Receba a cura de Deus no seu interior e se prepare, edere supre, para balançar um milagre, porque esse podcast vai ser cura para aqueles que ouvirem em nome de Jesus. Independente da situação, creia, Deus é poderoso para fazer milagre. Eu creio nesse Deus que confunde a terra e a medicina. E vai ter muita cultivação de graça, muito chá de bebê, né? E nesse meio de caminhar, eu comecei a entender um pouco da chamada que Deus tinha na minha vida, daquilo que Ele me entregou. Lá atrás eu não falei pra você que Deus tinha usado a irmã Irani, naquele momento quando eu era criança, e dito pra mim, meu filho, Deus entrega presentes com um embrulho que não é muito bonito. Deus está te entregando um presente. E um presente era um dom espiritual, que a gente foge dele porque a gente é muito afligido quando tem ele, né? E é um dom, e é tudo bondade e misericórdia de Deus, é tudo emprestado. A gente é só um cano velho, que o Espírito Santo decide passar a água limpa do Espírito Santo. E aí eu digo, Lô, Deus me usa pra tanta gente. Quando chegar no culto, eu vou fazer uma oração específica para as mulheres que querem gerar. Porque o dom nunca fica para nós, o dom não serve para quem tem. É para a vida ser alcançada. Você nunca pode usar o dom para se favorecer, né? E as pessoas se enganam com isso. Quem tem um dom nunca vai ser para ele. E eu disse, vou fazer o negócio, vou orar. Porque eu orava, Jesus curava, restaurava, visitava, fazia tanto milagre. Chegava no culto, Deus me usava para alguém recebia a cura no pulmão. Sabe, desenganado da medicina. As pessoas expeliam pedra pelo canal da uretra. Tem milagre aí pra contar, tem vídeo provando isso. Eu digo, Deus tem um mistério na minha vida porque não funciona comigo. Tem que funcionar comigo. Eu digo, eu vou chamar as irmãs quando eu estiver orando, pregando, e eu vou chamar as irmãs que querem gerar. E aí quando eu chamar ela, você vai pra frente. Você é minha esposa, vai discretamente e recebe essa oração. Ela, tá bom, meu filho, em casa a gente combinava. Quando chegava na igreja, eu orava. Olha, quando chegava na igreja, a Lu tava lá, me apoiando, orando pelas pessoas, e eu digo, vai receber também, tu tá num mistério aí. E eu orava, Senhor, visita minha esposa. Gente, todo mundo recebia milagre, menos a minha esposa. Todo mundo. Então começaram a me chamar pra muito chá de bebê. Chá de bebê era como me chamava. Era o milagre que mais acontecia. E eu digo, meu Deus, que oração é essa, a trouxa que eu faço? Todo mundo recebe, menos eu. Ser profeta é aprender a profetizar na vida do outro aquilo que você quer receber. E ver ele recebendo e se alegrar com isso. Até chegar a sua vez. Faz parte da chamada. É difícil, mas tem que ser caminhado desse jeito. E eu fui vendo. Então o que aconteceu? Todo mundo me chamava. Eu quero o pastor Júnior, eu quero o irmão Júnior pregando no meu culto de ação de graça. Então era só chá de bebê. Então eu fiquei indo, mas isso foi mexendo comigo. Porque eles recebiam e eu tava na fila de espera sabendo o laudo que a minha esposa tinha. E eu digo, meu Deus, esse negócio é esse. Até que eu cheguei pra minha esposa e disse assim, se alguém me convidar pra chá de bebê, não aceita não. Diz que eu tô com agenda. Ela disse, vou mentir. Eu digo, não. Diz que eu não vou. Eu não quero ir. E eu falei pra Deus, Deus, eu não vou. E Deus sabe, tô sendo sincero, não adianta, né? A chamada, ela é dolorosa, a gente tem que cumprir ela, mas a gente tem que cumprir ela com alegria. A gente não pode cumprir com tristeza. Você não consegue profetizar pra igreja triste com ela. Você tem que estar feliz. E eu tava triste com a situação que eu vivia. E a gente não pode ser movido pelo que tá vivendo. E eu sei disso, por caminhar com Deus. E eu tô triste, eu digo, eu não quero ir pra chá de bebê.
Mas é um negócio, era o que mais me convidava. Um dia eu tava com uma amiga, eu passei o dia que eu tinha esse negócio. Eu gastei minha juventude assim, eu priorizo a oração, eu acredito. E eu passava o dia, eu gostava de fazer isso. Hoje com menino pequeno não dá, mas eu gostava de passar de manhã, de tarde, de noite. E eu gostava de passar o dia todo, oferecer. Meu aniversário eu faço isso, eu passo o dia todo na presença. Se não tiver culto eu invento, se não tiver eu vou para um monte. Eu faço, eu passei o dia todo. E tem um amigo que me conhece dessa época, e eu convidei um amigo, eu digo, bora com a gente, é o dia todinho. Aí fui pra oração lá no Prado, de lá fui pra um culto à noite. Quando saí do culto à noite, eu fui pro monte, era assim, 6 e pouca da noite. Teu aniversário. Não, meu aniversário não, era dia normal assim, foi um sábado que eu tirei na presença mesmo. Sim. Eu gosto de fazer isso no meu aniversário e a diz assim quando Deus me toca. E eu fui fazer isso tudo, passei o dia todo. Tava eu, minha esposa e essa amiga, uma amiga de oração orando. E de repente, quando a gente tava no monte orando, o telefone dessa amiga toca. E era alguém dizendo assim, cadê você que não veio? Tá a festa aqui acontecendo. E a minha amiga, meu Deus, eu fiquei orando com vocês e esqueci. Tem uma festa pra mim ir. E a irmã ligou do outro lado, disse assim, você tá onde? Eu tô com os irmãos aqui orando no monte. Ela disse, traga esse pessoal pra cá também, pode vir pra festa. E a gente tava no jejum. E crente, quando tá no jejum, ia chamar pra festa, vê se não vai. E eu me digo, bora. Só que eu me empolguei e disse assim, vamos. Só que depois eu disse, não, essa festa de quê? Pergunta pra irmã que festa é essa. Ela disse, não, é festa, menina. Aí ele ligou, irmã, ele quer saber que festa é. A irmã disse, é chá de bebê. Aí eu disse, não vou não. Oxe, por quê, irmão? Aí a irmã disse, não, eu quero que você venha, você vai ter que vir pra cá, eu quero que você faça uma oração. Ela já lhe conhecia? Não me conhecia, não. Esse irmão é benção, traz ele fazer uma oração. A oração eu não posso negar. E eu pensei comigo, vou levar, vou deixar ela lá, essa irmã, e vou embora. Ora, e vou embora. Então eu cheguei naquele chá de bebê, era no finalzinho, passava por um bequinho estreito, né? Quando eu tava passando, o Espírito Santo falou comigo e disse assim, tem alguém nessa casa que está em oração. E fiquei curioso para saber. Tem alguém que está em oração. E ele me trouxe aqui para dizer que eu vou responder essa oração. E aí eu fiquei curioso para saber quem era. Eu vi a voz de Deus nitidamente, como eu nunca tinha ouvido aquele dia. Fiquei assustado, fiquei parado. Quando chegou lá, tava o chá de bebê acontecendo. A moça disse, olha por essa moça. Aí quando eu fui orar por ela, Deus revelou que ela tava com cordão, ia ter complicação no parto. E aí Deus disse assim, diga para ela que eu tô no controle de tudo, que o menino não vai morrer. Gente, aí eu virou culto o chá de bebê. E aí pessoas voltaram para Jesus, aceitaram, virou um culto ali. A gente orou, fomos mover. Quando foi com algum tempo, a moça já estava com 9 meses. Quando foi com algum tempo, ela me liga de volta e disse, olha, se cumpriu. Teve complicação mesmo, quase o menino morreu, estava enrolado. Mas Deus entrou em cena e o menino não morreu, como Deus lhe usou. Eu fiquei feliz ali. E ela disse assim, você vai ter que vir. 1 ano do menino, eu quero que você venha. Se foi usado por Deus. E aquele menino, quando foi com 1 ano, aniversáriozinho dele, ela colocou o menino nos meus braços e me passou a festa toda nos meus braços. Parecia que eu era o pai do menino. Ela disse assim, menino é abusado, não fica no braço de ninguém. Mas tinha um segredo de Deus contigo. E eu fiquei segurando o menino na festa toda. E Deus disse, ano depois. 1 ano depois desse episódio. E aí eu fiquei segurando o menino na festa. E Deus disse assim pra mim, sai, vai ser você o próximo. E eu fiquei com a criança. Celebre. E eu aprendi ali, Deus quebrou esse negócio que eu não queria celebrar, entendeu? Deus, vou ter que lhe ensinar na prática. E eu celebrei a vitória da irmã com a criança no meu braço, mas não queria nem ir embora. Quando eu cuidei, o menino ficou. E ali fui embora daquele culto, e Deus foi tratando no meu coração e eu aprendi a celebrar. Ir para os cultos, as pessoas me convidavam, mas e eu fiquei a esperando. resposta que alguém tinha que estava orando foi essa? Não, foi de uma irmã. Foi de uma irmã que estava lá, uma senhora de oração. E entregou a resposta? Entreguei a resposta para ela. Era um segredo dela lá que Deus revelou. E aquela irmã veio no finalzinho. E aí Deus mandou, entreguei para ela, se cumpriu. Porque Deus fala e cumpre, né? Deus é fiel. Eu sei que nessa caminhada, não sei se estou falando muito, que eu converso demais, né? Não, tá. Mas nessa caminhada aí, Deus foi fazendo milagres. Eu fui vivendo esses milagres, né? Fui crendo nesse Deus. Ele foi gerando em mim até chegar ao meu. Só que eu fui preservando e deixando de lado, dizendo, Senhor, se eu fizer, amém, eu creio, esse é meu desejo, mas eu vou deixar meio adormecido aqui. Eu não vou contar mais para ninguém. Só eu e minha esposa sabia. E ela dizia, meu filho, vamos arrumar um jeito. Já tentamos adotar, não deu certo. Já tentamos, olha, arruma uma nova esposa. A minha esposa falou para mim. Arruma uma nova esposa. Foi, ela chegou. Você deseja muito, eu não quero atrapalhar. E eu dizia, minha filha, eu vou ver você de barriga grande quando eu estiver pregando. E eu falava por fé. Falava por fé mesmo. Quando quando eu estiver pregando, eu vou olhar pra você e vou ver você de barriga grande. E ela dizia, meu filho, não vai acontecer. Eu sou uma mulher que não tenho regra, e você sabe. Já fomos desenganados. A gente foi desenganado literalmente. Até que um dia, pregando, buscando, eu me lembro que uma irmã me chamou uma vez para um ciclo de oração. E eu estava triste naquele dia. E era um ciclo de oração na segunda-feira. E eu passei o domingo, todo crente tem um cantinho que gosta de orar. Todo crente original tem que ter um cantinho que gosta de orar. E eu gostava de orar na janela do meu quarto. Lá eu conversava com Deus e eu vi que passou muito tempo essa promessa que não se cumpria. E eu conversei com Deus uma história. Eu disse, Senhor, eu já estou esperando há tanto tempo, essa promessa não se cumpre. Deixa pra lá esse negócio. Deixa pra lá. Visita o meu coração, que eu fico tranquilo. Eu conversei com Deus, contei a história. Amanhã me chamaram pra pregar. E eu não quero não, eu tô triste. Falei, hoje eu tô triste, eu não tenho nem palavra pra pregar, eu falei. E fui dormir, quando foi no outro dia, minha esposa disse, olha, vai ter sua oração, tu não recebeu um convite? Aí eu disse, vou não, esse rapaz, tu nunca foi de negar. Sempre foi rindo, feliz, triste, alegre, tu não foi. Olha, que essa chamada de Deus eu não pode negar. E eu fiquei aqui na cabeça, aí deu 2h30, eu digo, eu vou obedecer mesmo, porque eu não posso mandar em mim. Eu cheguei naquele ciclo de oração, aí Deus fez um mover, foi uma tarde gloriosa. Quando eu terminei de ministrar, que eu sentei no meio da igreja, uma irmãzinha, eu quero ver ela até hoje, que eu não vi aquela irmã mais. Ela sentou do meu lado, ela disse, como foi difícil você estar aqui. Mas foi eu que lhe trouxe. Você obedeceu em ter chegado aqui. Eu ouvi a tua oração na janela. E Deus começou a revelar o segredo da minha oração na janela. Tudo que eu tinha falado para ele. O tempo é meu. Eu vou cumprir.
Eu não sou homem pra mentir, Deus começou. E ela fez um gesto pra mim, ela disse assim, quando você voltar pra essa igreja de novo, você vai estar balançando o milagre. Naquela hora eu já entendi o que Deus tinha falado. Deus estava dando um combustível para eu crer mais um pouquinho, porque demorou, não foi de outro dia que aconteceu. Deus fala nos dias combustível, a gente abraça, acredita, mas vai caminhando. Fui caminhando, até que um dia, nessas caminhadas de pregar, falar que Jesus é bom, contar o que ele fez na minha vida, eu fui pregar numa igreja bem simplesinha, lá no Estáquio Gomes. Uma igreja simples, e quando foi naquele dia, era uma sexta-feira. E agora chega a parte que eu conversei muito, né? Era uma sexta-feira. Tá em E tempo. tô em tempo. Tá. E quando foi naquela sexta-feira, eu fui pregar, fomos mover, minha esposa louvou. E quando chegou em casa, a minha esposa disse, estou sentindo uma dorzinha, meu filho. Deixa eu te explicar. Só que no meio do caminho, até acontecer isso aí, eu não te falei que a minha esposa foi afligida com essa palavra e ela não queria Dia das Mães. Ela não queria ir para o Dia das Mães. Uma amiga nossa, a pastora Silvânia, ela teve o culto lá e ela convidou. Ela disse, alô, quero que você venha pregar aqui. Tal dia, vai cair no domingo. E a minha esposa disse, uma amiga nossa, eu vou. Uma amiga de muitos anos. E quando ela convidou, que a gente chegou na igreja, a igreja estava toda arrumada, era Dia das Mães. E a minha esposa disse, meu Deus, não olhei no calendário. Junho é Dia das Mães. Eu não venho para Dia das Mães faz muitos anos, mais de 10 anos que eu não venho para Dia das Mães, porque tu sabe que eu fico mal. Como é que eu vou pregar aqui? A minha esposa falou, eu digo, misericórdia, eu também não sabia não, Lu. E aí tu viu tudo arrumado, e aquela irmã disse assim, e ela disse, agora eu não sei nem o que pregar. E ela ficou triste, porque lembrou de todo o filme, sabe? No lugar da dor é o lugar da cura. O lugar da dor é o lugar da cura. Deus prepara o cenário para não deixar você com sequelas, pra você não caminhar com dores. Entendeu? Como Deus trabalha. E Deus tinha preparado aquele cenário mesmo para curar a alma dela, daquela aflição que ela recebeu daquela palavra. Quando chegou lá, na igreja, que tava o culto preparado, o nome mãe, aquele negócio tudo, ela olhou, aí ela disse, Júnior é Dia das Mães. Aí a esposa do pastor, a pastora Silvânia, disse assim, eu vou fazer algo que Deus mandou. Eu estava orando durante um mês e Deus me disse que viria uma moça para cá. Eu não sabia quem era essa moça, mas Deus me disse que ia visitar o ventre dela. O impossível. E a gente vai fazer um ato profético aqui. Eu creio em um ato profético. Vamos fazer um ato profético aqui. As irmãs do Ciclo de Oração venham todas aqui para frente, porque Deus vai operar uma cirurgia na vida dessa moça. E era minha esposa. E ela disse assim, eu não sabia quem era a moça, mas quando a moça chegou na igreja, o Espírito Santo falou para mim, vem aqui, Lô. E todo mundo assustado. Todo mundo assustado. Aí ela juntou as irmãs do Ciclo de Oração. Essa irmã tá tudo viva para contar essa história. Juntou as irmãs do Ciclo de Oração. Abraçaram a minha esposa. Eu digo, essas irmãs de idade vai derrubar a menina. E ela disse, não, isso é espiritual. Deus está visitando o ventre dela, está fazendo uma cirurgia que os homens não poderiam fazer. Essa cirurgia é Deus que faz. E Deus fez uma cirurgia ali. Quando acabou o culto, foi mover, ela veio para casa e ela disse, meu Deus, Júnior, eu esperei tanto por isso. Esperei tanto que Deus falasse. Deus usou alguém que eu gosto tanto. E logo agora que a gente estava nesse período de adoção, de tudo, já tinha... E ela disse, logo agora... Aí voltou com o coração triste. No lugar de estar feliz, voltou triste. A gente pede tanta resposta que quando a resposta vem, nosso coração está machucado e às vezes a gente não recebe a boa palavra, a boa semente. Então eu quero te falar, acredite em tudo que Deus te falou. Não deixe a dúvida entrar no seu coração. Ela voltou para casa, não botou, ficou meio assim, meu Deus. Era uma irmã de responsabilidade, de oração. A irmã fez aquilo na direção de Deus. Voltamos para casa e quando estava no meio daquele culto, Deus usou a irmã Fátima, outra dirigente, ela disse assim, vai ser rápido, vai ser depressa. Falou isso, vai ser rápido, vai ser depressa. Vocês já esperaram demais. Gente, a gente voltou para casa, passaram-se um tempo, fui pregar numa igreja. Passaram-se um tempo, 3 meses, depois daquela palavra. Passaram-se 3 meses e fui pregar numa igreja. Quando eu peguei na igreja, a gente voltou para casa sexta-feira. A minha esposa disse, Júnior, eu tô sentindo uma dorzinha aqui do lado. Tô sentindo uma dorzinha aqui do lado. Você já tinha esquecido já. Tinha esquecido. Ela tô sentindo uma dorzinha do lado. E eu pensei no que a médica tinha dito. Se ela sentir uma dor, é um problema aí. Eu digo, misericórdia, ela dor. Já pensei logo, do que ela disse, é uma dor diferente que eu tô sentindo. Ela disse para mim, vai comprar um teste. Eu disse, vou nada, não vou comprar teste não, porque todas as vezes que a gente compra teste já tem um combinado a gente. Não compre teste, porque você não fica bem. E é um trabalho pra gente se recompor, voltar. A gente tem esse combinado já. Quem é tentante vai entender esse negócio. É um combinado do casal. E a gente combinou de não comprar mais. Ela me pediu aquilo e eu disse, não compra mais, não vou comprar não. Ela disse, compre, eu tô sentindo que é diferente. É uma dor diferente. E eu morava pertinho da farmácia, trabalhou 5 minutos. Quanto? Aí naquele 5 minutos pra chegar na farmácia, caminhando. Naquele dia eu demorei 1 hora pra chegar na farmácia. Porque eu fui conversando com Deus e chorando. E eu disse, Deus, se for uma luta, se for um deserto pra gente enfrentar, eu não suporto mais. Porque eu pensei que seria o problema que a médica falou. E eu disse, eu não aguento mais, eu não tenho mais força pra orar. E eu fui chorando. Comprei o teste. Só que, antes de comprar o teste, quem me conhece sabe que eu não... Por mais que triste que eu esteja, eu pra mostrar pra ela, é um segredo meu Deus, eu chorei pra Deus. Mas antes de comprar o teste, eu digo, Lô, pega um CD aí, coloca no DVD um hino, e se for luta, vamos preparar um ambiente. Se for luta, a gente vai adorar. Se for benção, a gente vai dar glória. Eu não esperava não que seria benção, eu pensei que seria luta. Com medo de não ser aquilo que ela estava esperando e o diagnóstico foi um terrível, isso. Aí eu digo, vamos colocar um hino. Um hino que eu gostava muito, que eu via muito, da Sarinha, Novidade. Aí peguei o DVD, coloquei esse hino pra tocar, bem alto. Coisa de crente doido. Coloquei pra tocar bem alto. Eu tô sentindo... E ela disse, Júnior, por que eu tô sentindo? Porque se for qualquer coisa, vamos adorar a Deus. Independe do que for. O CD tocando, eu fui comprar chorando. Quando eu cheguei na farmácia, que eu pedi o teste,
Voltei pra casa, enxuguei as lágrimas, não contei pra ela que eu tava chorando, mas ela percebeu que eu tava com o rosto chorando. Ela disse, no que foi? Eu, não, faça o teste. Quando ela fez, ela tava lavando os pratos. Quando ela fez, aí deu 2 risquinhos. Que é esse teste que tá aí, que ela trouxe? Um clarinho e um apagado. Todas as vezes que a gente fazia o teste, Nunca dava pra eu sempre brincava com ela, pra descontrair, porque ficava um clima entre nós dois, que era só negativo. E eu disse, alô, 2 é positivo ou negativo? Eu sempre falei isso, porque nunca dava 2. Nunca dava 2, mas eu falava isso, é uma brincadeira minha. Quando foi nesse dia, deu um clarinho e um mais claro e um escuro. E eu brinquei do mesmo jeito. Lô, 2 é positivo ou é negativo? Ela começou a chorar. Ela chorou, porque ela percebeu. Eu disse, oxe, tem um mais clarinho aqui, mas isso aqui é o quê? Me explica. Ela só chorava. Eu digo, veio com defeito, vou na farmácia, vou comprar outro. Veio com defeito. Veio com defeito. E aí eu fui na farmácia de novo, comprei outro teste. Quando eu comprei, deu do mesmo jeito. Um clarinho e um escuro. O positivo que eu esperava tanto chegou e Jesus me pegou de surpresa. Só que eu tava sem acreditar. E aí eu fui na farmácia mais uma vez. E você me pergunta, quantas vezes foi na farmácia? Até hoje eu não me pergunto, porque eu não fui todas as vezes, comprei tudo. Ô, pastor, foi daquele fininho, né? Aquele teste fininho, Isso, aquele né? fininho. E aí eu comprei na farmácia 7 testes. Fui, comprei fui e voltei. Não, Tava atribulado. Você foi uma vez, voltou. Isso. Aí foi o mesmo resultado. Aí foi Voltei de novo, de novo. voltou de novo. 7 7 vezes. vezes. Quero 7 mergulhos, né? Fui a 7 vezes. Quando eu cheguei lá, o rapaz olhou pra mim e disse, irmão, o que é que tá acontecendo? Ah, eu disse, eu tava vendo as coisas com defeito. Falei pra ele. Era um amigo, o irmão. Ele disse, não, irmão, ele é farmácia trabalhador. Diga essa farmácia trabalhador, tá com tudo com defeito. Não, irmão, isso aqui é novo. A novidade chegou pra você e você nem acredita, ele falou pra mim. Você é pai, rapaz, isso aqui não erra, não. E eu cheguei em casa assustado. Glória a Deus. A notícia chegou tão de repente que me pegou de surpresa. Quero profetizar pra você que vai ser rápido, ligeiro e veloz. A notícia vai chegar de surpresa e Deus vai alegar o seu coração. Receba essa palavra nesse dia chamado hoje. Eu não sei qual hora você vai assistir, mas a notícia vai te pegar de surpresa. Tá chegando novidade da parte de Deus pra tua história. Quero profetizar um milagre, o impossível acontecendo. Aonde chegar esse podcast, Deus pode executar o milagre. Receba em nome de Jesus. E esse foi mais um testemunho. Que testemunho lindo, né, irmãos? É um testemunho muito edificante para a nossa vida, um testemunho de milagre, né? O Deus abriu o ventre de uma mulher onde tentou, pela ajuda do médico, tentou a adoção, mas aprendemos nesse vídeo que Deus permitiu eles buscar recurso humano para eles entender que o recurso deles não vinha dessa terra, mas sim viria de Deus. Então, testemunho muito lindo, muito edificante aqui do canal da Evne Braga, tá bom? É o podcast Deus Podcast, tá bom? Tem muito conteúdo muito bom aqui no canal dela. Eu sempre trago os cortes do testemunho que é relatado no podcast da Evne Braga. Eu acho muito relevante, muito gostoso de assistir. Foi cerca de 30 minutos de vídeo que passou assim, ó, rapidinho, e ele sabe contar o testemunho também, né? Ele contou assim detalhes e eu acho muito bom isso quando a pessoa entrevistada conta tudo, relata tudo assim o que aconteceu no testemunho. É muito bom pra gente entender e imaginar também, né? Então eu creio, assim como ele profetizou sobre a tua vida, eu também profetizo sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, que Deus vai gerar. E eu creio nessa palavra. Então eu saio daqui alegre com o Senhor por assistir esse testemunho junto com vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueça, irmãos, de deixar o teu gostei. Vai também lá no canal da Evne Braga, deixa o seu gostei lá, comenta aqui também, tá bom? Não esqueça também de estar nos seguindo, ativa o sininho de notificação para você ficar por dentro de todos os vídeos que são diariamente sai no canal, tá? Que Deus abençoe sua vida poderosamente, fique na paz e até o próximo vídeo.